Jesus. Nós nos submetemos à Tua palavra e à Tua graça, e é a verdade que nos governa, Senhor. Que nós não venhamos declarar nada que seja, Senhor, da nossa pessoa. Que seja apenas o Teu Espírito falando e a Tua boca falando. Pai, nós declaramos, ó Pai, sobre este ambiente, Pai, a unção do Teu reino manifestando, a unção do Teu reino, Senhor, fluindo. Pai, em nome do Senhor Jesus, declaramos, ó Pai, um reino de verdade e amor. Declaramos, ó Pai, que todo véu seja descortinado, que toda a verdade, Senhor, seja exposta, que nossos ouvidos espirituais estejam atentos para ouvir a Tua palavra, que os nossos olhos espirituais derrubem todas as escamas para enxergar o Teu reino, enxergar a Tua verdade e poder desfrutar, Senhor, com todo entendimento. Declaramos isso, Senhor, pois entendemos que todo aquele que entende desfruta. Sabemos que a palavra do Teu reino ela é simples, sabemos que a ministração do Teu reino é simples, mas poderosa e cheia de impacto, Senhor, na vida de cada filho que se posiciona. Declaramos em nome do Senhor Jesus que essa verdade flua sobre este ambiente, que essa unção flua sobre este ambiente, que a nossa voz não seja, Senhor, uma voz de conhecimento humano, Senhor, que a ministração não seja ministração, Senhor, de seminário humano, mas que seja, Senhor, palavras contidas com a verdade dos céus, com a verdade do Teu reino. Ah, Senhor, nós sentimos e podemos reconhecer que o Senhor habita em nós. Nós reconhecemos o Teu poder e o Teu nome. Declaramos que toda honra e toda glória seja a Ti e não a nós. Declaramos, ó Pai, que a Tua verdade governa este ambiente, o Teu Espírito também governa a nossa vida. Declaramos, ó Pai, que a Tua palavra é a espada afiada de 2 gumes, Senhor, que ela entra pelos nossos ouvidos e vai até a divisão da alma, Senhor, e do Espírito. Senhor, traga-nos discernimento para ouvir e receber, Senhor Jesus, e se posicionar. Declaramos, Senhor, declaramos isto. Aleluia, aleluia. Abra sua Bíblia comigo, querido, na Epístola aos Hebreus, capítulo 10 e versículo 19. Obrigado, filho. Obrigado, viu? Tem uma ali. Obrigado. Esteja atento, irmãos. Essa palavra, ela é a segunda ministração da série O Corpo. Amém? Começamos domingo passado, ministração da série O Corpo. E hoje nós vamos falar sobre o novo e vivo caminho. Novo e vivo caminho. Hebreus 10, 19. Sendo assim, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos mediante o sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos descortinou por intermédio do véu, isto é, do seu próprio corpo. E tendo um magnífico sacerdote sobre a casa de Deus, portanto, acheguemo-nos a Deus com um coração sincero e com absoluta certeza de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Sem duvidar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porquanto quem fez a promessa é fiel. E consideremo-nos uns aos outros para nos encorajarmos às manifestações de amor fraternal e às boas obras. Não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns,
mas pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia de Deus, que o dia está próximo. Em algumas versões, quanto mais que o vedes que o dia está se aproximando. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifícios pelos pecados, mas uma horrível expectativa de juízo e fogo ardente prestes a consumir todos os inimigos de Deus. Ora, se aqueles que rejeitam a lei de Moisés morrem sem misericórdia mediante a palavra de acusação de 2 ou 3 testemunhas, julgais vós quanto maior castigo merecerá quem feriu aos pés ou os pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado, e insultou o Espírito da graça, porquanto nós conhecemos aquele que declarou: a mim pertence a vingança, e em outro trecho, o Senhor exercerá juízo sobre o seu povo. Assim, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Amém? Volte comigo no versículo 20. Por um novo e vivo caminho que ele nos descortinou por intermédio do véu, isto é, do seu próprio corpo. Amém? Versículo 25. Não nos abandonemos à tradição de reunirmos como igreja segundo o procedimento de algum, mas pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia está se aproximando. 26. Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Amém? Domingo passado nós falamos que a igreja precisa entender com os olhos espirituais o que é o corpo. Quando nós falamos igreja, o sentido de igreja se remete ao eclésia. Eclésia significa uma assembleia. Assembleia é uma reunião. Isso é o que nós estamos fazendo aqui agora nessa noite, uma eclésia, uma reunião. Só que o corpo, ele vai muito além dessa reunião, porque ele pega o que está nessa reunião e continua fluindo. Tudo que foi liberado nesta reunião, o corpo continua fluindo. Uma assembleia natural dos homens, você pode pegar uma assembleia legislativa de cada estado ou até a Assembleia Federal, tem uma reunião, acaba aquela reunião, eles votam, cada um vai para sua casa e acabou o que foi decidido. Como o corpo de Cristo não, como o corpo de Cristo nós fluímos, porque em 1 Coríntios 12 diz que no corpo há muitos membros, mas um só corpo. Cada membro tem a sua função, cada membro tem a sua atividade, mas um só corpo. Todos nós somos constituídos de muitos membros. Olha para o seu corpo e você vai ver a mão com as funções que a mão tem que fazer, o braço com as funções que ele faz, a perna e o pé com a função de sustentar todo o corpo e dar locomoção ao corpo, os olhos com a função de ter a visão para o corpo, o ouvido com a função de ouvir tudo e dar um destino ao corpo. Quando nós olhamos o corpo contido por vários outros membros, nós podemos ver que nenhum membro pode ser repetido. Não tem como nós termos 4 pernas ou 2 pernas direitas e não termos uma perna esquerda, não há possibilidade de andarmos. Então existem funções específicas para cada membro, mas o corpo é um só. E nós como igreja precisamos entender isso. E quando nós entendemos sobre o novo e vivo caminho, nós podemos entender que o corpo de Cristo é o novo e vivo caminho. Nós precisamos entender isso. E este novo e vivo caminho, ele foi descortinado através de Cristo, que abriu o véu. Quando aquele véu no templo se rasgou de alto a baixo, ele representava o descortinamento da religião para a graça, o descortinamento do antigo pacto e a abertura para um novo pacto. Ali estava descortinando coisas que eram individuais para o coletivo. Amém?
Então nós vivemos num novo e vivo caminho, irmão. E nós que vivemos um novo e vivo caminho, precisamos andar de acordo com esse novo e vivo caminho. A palavra diz novo e vivo, porque ele não é velho e nem morto. Então o que Paulo fala aqui aos irmãos hebreus, ele está declarando a seguinte visão aos irmãos: Cristo veio, morreu por nós, ressuscitou para nos dar um novo e vivo caminho. Se é novo, o velho não presta. Se é novo, o velho não serve. E nada que é morto vive neste caminho. Então ele estava abrindo os olhos dos irmãos e declarando: esse novo caminho é o próprio corpo de Cristo. E nós somos o corpo de Cristo. Nós não somos o cabeça desse corpo, o próprio cabeça é Cristo, e nós somos o corpo. A igreja se move como corpo. Essa reunião da eclésia de hoje aqui, ela precisa se manifestar como corpo vivo na sociedade. Tudo que você vai receber aqui hoje precisa vivenciar isso, ou você precisa vivenciar isso no seu dia a dia, entendendo isso. E para você entender o cenário, você precisa entender quando que essa epístola foi escrita. Essa epístola ela foi escrita num período de maior tribulação da igreja, de maior tribulação da igreja de Israel em específico. Foi mais ou menos entre o ano 60 e 65 que essa epístola foi escrita, depois de Cristo, justamente quando Israel passava por maior aperto. Todos conhecem na história da igreja que no ano 70 Israel foi dizimada. O templo foi destruído e a cidade de Israel foi dizimada e eles foram expulsos de Israel. Só voltaram para Israel agora em 1949, certo? Vocês lembram dessa história? Quem é bom de história sabe. Israel perdeu sua casa, perdeu tudo, né? Os árabes e outras nações invadiram Israel e tomaram. Em 1949 que teve aquele voto da ONU lá tal, e voltou, e a Israel pôde ser uma nação novamente. Mas a igreja de Israel estava passando a maior perseguição. Por quê, querido? Existia a perseguição da religião judaica contra os irmãos judeus, e existia duas grandes perseguições. A religião judaica perseguiu os irmãos que tinham abandonado o antigo ritual do antigo pacto para viver o novo pacto em Cristo. E o Império Romano os perseguia porque achava que os cristãos eram uma ameaça ao Império. E o Império ele governava todo mundo conhecido ali daquela região. O Império Romano ele dominava a maior parte e entendia que os cristãos eram uma ameaça. E os judeus entendiam que os cristãos eram hereges e estavam desviando os irmãos do judaísmo. Então, nesse período de perseguição da igreja, muitos foram mortos, muitos foram cerrados ao meio, muitos foram jogados nas arenas para que os leões comiam. Muitos, Nero nessa época pegou, botou fogo nele, colocava como um poste e iluminava a cidade à noite com o corpo dos irmãos. Muitos casamentos e muitas festas que o Império Romano fazia, Nero usava os irmãos como tocha para iluminar o pátio da festa. Amém? Então esse era o cenário que essa carta foi escrita. E nesse cenário, muitos estavam deixando de congregar. Eles não estavam aguentando a perseguição e estavam voltando à sua velha religião. Eles voltavam para as práticas judaicas. Eles voltavam para o judaísmo, porque não estavam aguentando a perseguição da igreja. E uma coisa interessante é o modo que a igreja se reunia. Ela se reunia nas casas e em locais públicos. Ou ela reunia de casa em casa, ou ela reunia nas praças, no sinédrio, onde podia se reunir publicamente, a igreja se reunia. E quando a igreja se reúne a poder, amém? Quando a igreja se reúne a poder, o que você está fazendo aqui, você está reunido em poder. Porque quando a igreja se reúne, ela se faz visível o corpo de Cristo.
Quando a igreja se reunia ali nas praças ou no local público, se tornava visível o corpo de Cristo para a terra. Quando nós nos reunimos aqui hoje, seja no domingo, seja na quarta, seja domingo de manhã, como nós tivemos hoje aqui um domingo de batismo, nós fazemos e tornamos visíveis o corpo de Cristo. Visível o corpo de Cristo. E quando nós reunimos como igreja e damos continuidade no que nós recebemos isso, nós somos completos. Só há possibilidade de sermos completos quando nós entendemos o corpo de Cristo e nos reunimos como o corpo de Cristo. E o que é reunir como o corpo de Cristo? É participar ativamente de tudo que flui no corpo de Cristo. Eu não posso ter projetos individualistas, eu não posso ter projetos pessoais que não sejam projetos do corpo. E você precisa entender que sempre vai haver lutas, e haverá lutas terríveis, terríveis, para impedir você de congregar. Vai existir lutas poderosíssimas para impedir você de congregar. Em Hebreus 10 mesmo, vá para o versículo 32, vá lá para o versículo 32. Contudo, lembrai-vos dos primeiros dias, em que depois de seres iluminados, suportastes uma grande provação e sofrimento. Para um pouquinho aqui. Depois de seres iluminados, ou depois de receberdes a verdade do Evangelho, depois de receberes Cristo, vocês suportaram uma grande provação e sofrimentos. Diga para quem está do seu lado um segredo. Fala assim para ele: eu vou contar um segredo para você. Você não está suportando a provação? É porque você ainda não foi iluminado. Eu nem comecei a ler, irmãos. Se você acha que a sua aprovação se você acha que o seu problema é maior do que todos os problemas, eu nem comecei a ler o que esses irmãos passaram. Porque a partir do momento que você é iluminado pelo reino, irmão, nada te paralisa. Nada te paralisa. A partir do momento que a iluminação do reino desce sobre a sua vida, meu querido, pode parar o mundo, pode fechar o Brasil, pode falir o Brasil, mas você não é paralisado. Pode fechar as portas das igrejas, mas a igreja não deixa de se reunir. Pode destruir as denominações, mas a igreja se fortalece. O corpo se fortalece. Nós precisamos ser iluminados. Diga assim para quem está do seu lado: irmão, se você não foi iluminado, eu oro por você para que hoje você seja iluminado. Amém? Então, uma das coisas para nós entendermos o novo e vivo caminho é a iluminação, é sair das trevas para a luz. Salvação, irmão, é sair das trevas, é sermos libertos de nós mesmos e podemos desfrutar da vida de Cristo que há em nós. Podemos desfrutar do Espírito Santo que habita em nós, nos levando para lugares altos com Cristo, nos levando para as regiões celestiais com Cristo, onde a palavra diz que o Senhor já está assentado nas regiões celestiais, e nós como igreja também já estamos assentados nas regiões celestiais com Ele. Se você está assentado nas regiões celestiais com Cristo, nada te paralisa. Amém? Vamos ler o versículo 33. Algumas vezes fostes expostos ao público como espetáculo de humilhações e perseguições, e outras vezes vos associastes aos que da mesma forma foram ofendidos, porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também recebeste com alegria o confisco dos vossos próprios bens, pois estáveis convictos de possuirdes bens superiores e que duram para sempre. Os irmãos não se importavam se o governo vinha e roubava tudo deles, porque eles sabiam que eles estavam herdando um reino perpétuo e inabalável,
que duraria para sempre. Portanto, versículo 35: não abandoneis a vossa confiança, pois nela há grandioso galardão. Em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis plenamente o que Ele prometeu, pois dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, minha alma não se agradará dele. Nós, entretanto, não somos do que regridem para a perdição, mas sim dos que creem e salvos seguem avantes. Diga assim: nós não somos daqueles que regridem, nós somos daqueles que seguem avante, irmãos. Não tem como regredir. No novo e vivo caminho não há regressão. Você precisa avançar. Como que eu avanço? Não abandonando a confiança, não abandonando a congregação, como é de costume de alguns. Por que Paulo falava isso para os irmãos? A religião usa isso muito para manipular, mas eu quero mostrar para vocês a verdade contida nesta palavra. Enquanto os irmãos estavam sendo apedrejados, cerrados ao meio, se você for ler Hebreus 11 em diante, você vai ver. Hebreus 11 e 36. Muitos enfrentaram zombarias e torturas, outros ainda foram acorrentados e jogados ao cárcere, apedrejados, cerrados ao meio, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram sem rumo, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, angustiados e maltratados. Caminharam como refugiados, vagando pelos desertos e montes e pelas cavernas e buracos na terra. Pessoas das quais o mundo não foi digno. Ora, todos esses, apesar de haverem sido aprovados por Deus por meio da fé, não presenciaram a concretização do que Ele havia prometido, tendo em vista que Deus havia providenciado algo ainda mais excelente para nós, a fim de que juntamente conosco pudessem ser eles também aperfeiçoados. O Senhor separou algo muito mais excelente para nós. Olha aqui esses irmãos que foram mártires. Nós podemos olhar para ele e falar assim: nossa, esses irmãos são excelentes, porque eles não negaram a fé, eles foram até a morte. Quantos irmãos desses viveram escondidos em caverna por anos, que eles não sabiam nem o que era o dia, o que era a noite, porque eles estavam escondidos em cavernas? Quantos irmãos saíram para o meio do deserto escondidos para não serem mortos? E outros foram encontrados e realmente foram mortos. E a palavra do Senhor nos declara que juntamente com estes nós seremos aperfeiçoados, porque o Senhor separou para nós algo muito mais excelente. E esse algo muito mais excelente é o novo e vivo caminho, que é o seu corpo. Querido, você entendeu o corpo de Cristo, é você entender que você está posicionado em algo mais excelente, mais excelente. O corpo de Cristo é a revelação máxima da igreja, porque é através do seu corpo que o Pai se movimenta na terra, através do corpo de Cristo. E nós precisamos entender isso. Queridos, não há desculpas para retrocedermos, não há desculpa para não congregarmos. Paulo estava ensinando isso para os irmãos que tinham recebido a revelação do novo pacto estavam retornando ao antigo pacto.
Os que tinham recebido a revelação do reino de Deus estavam retornando para a religião. E essa estratégia maligna não mudou, irmão, de perseguição. A igreja, ela continua, as perseguições continuam. Quando você decide que você vai vir para congregar, ou você vai vir para estar no corpo de Cristo, o inferno levanta contra a sua vida. Só que você não pode se render às mesquinhez do inferno, porque você é a igreja de Cristo, e as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo. E nós precisamos entender isso. Quando você decide a caminhar no novo e vivo caminho, muitas coisas se levantarão contra você, para impedir que você venha a esse ambiente e congregue. Porque a congregação é a manifestação do corpo, é a manifestação visível. Quando nós congregamos, nós estamos fazendo a manifestação visível do Cristo ressuscitado. A igreja é a manifestação visível do Cristo ressuscitado. E quantas das vezes você vem e por qualquer coisa você deixa de vir, irmão? Quantas das vezes nós somos negligentes? O carro fura o pneu, não vou trocar o pneu não vou procurar, acabou. Meu filho dá um espirro, meu filho está doente, não posso ir no culto. Aparece visita em cima da hora, a visita apareceu, graças a Deus que a visita apareceu, eu tenho uma desculpa para não ir no culto, tenho desculpa para não congregar. Lá em casa é legal, irmão, não parece mais visita em hora de culto, porque todas as visitas que apareceram na hora de culto vieram comigo para o culto. Todas as visitas que apareceram na hora do culto vieram comigo no culto. Olha, nós estamos indo para um lugar e gostaríamos que você fosse conosco. Dores se iniciam, não é? Quando chega a hora, você está o dia inteiro legal. Eu estou vendo que os irmãos São Paulinos não vieram para o culto hoje, irmão. Corintiano tem, o Claudinho está ali, corintiano tem. Olha lá os corintianos. Cadê os corintianos? Vocês só empataram porque foi São Paulo. Se fosse Palmeiras, vocês iam ver só. Hoje vocês já iam tomar já, né? Não, José B. Irmão, mas que impressionante. A gente arruma desculpa para tudo, irmão. Para tudo. E congregar, fazer parte do corpo de Cristo, é estar no novo e vivo caminho. O cansaço grita: estou tão cansado hoje, não vou no culto. Tem uma prioridade que eu preciso resolver. Você nunca resolve, você tem a semana inteira para resolver, e você quer resolver no domingo, quer resolver na quarta. E nós precisamos entender algo aqui. Eu gostaria que você prestasse atenção no que eu vou fundamentar com você aqui, sobre a diferença da adoração no antigo pacto e a diferença da adoração no novo pacto. No antigo pacto, você pegava um cordeiro, um animal que seja, e levava para o sacerdote, e ele oferecia como sua adoração em sacrifício dos seus pecados. Eu fazia isso por mim, fazia no máximo pela minha casa. Cada um tinha que fazer isso, e voltava para casa tranquilo. Eu nem fazia, eu chegava lá, entregava na mão do sacerdote e voltava embora. Era esse o antigo pacto, sacrifícios de animais, e eu sirvo a Deus e tranquilo. O novo e vivo caminho, ele foi descortinado através do véu. Então nós precisamos entender que no novo pacto que nós vivemos, o Senhor libertou o seu povo de todos dogmas e ritos do antigo sistema religioso. Todo sacrifício, ritos e práticas religiosas ficaram para trás. No novo pacto, a adoração, o cordeiro que você pegava, o animal que você levava para o sacerdote para sacrificar por você, foi substituída pela congregação da igreja. Quando eu decido não congregar, eu cometo pecado. Quando eu decido por minha vontade não congregar, eu cometo pecado, porque eu estou pisando no sangue de Cristo.
Então nós precisamos entender isso com muita clareza, e era isso que Paulo falava para os irmãos: vocês estão regredindo, vocês estão voltando, vocês não estão aguentando a pressão e estão voltando. Sabe o que eles faziam? É melhor eu voltar para o judaísmo mesmo. Sabe por quê? Eu não preciso reunir como igreja, não preciso ser perseguido por ninguém, ninguém vai me matar, eu vou lá, ofereço um animal, aí devolvi um cordeirinho e eu fico numa boa. Só que deixa eu falar para você, esse pacto não vale mais, não são através de sacrifícios. Esse pacto já foi abolido, teve um único sacrifício que já nos perdoou todos os pecados uma vez por todas. Ah, pastor, mas eu não vou congregar. Mas não tem importância, eu fico aqui em casa e eu assisto pela internet. Antigo pacto, individualismo. Ou você está no corpo, ou não serve, irmão. Não, pastor, mas eu não fui no culto, mas eu fiz um culto aqui em casa. Individualismo. O novo pacto não tem individualismo, ou é o corpo coletivo. Não tem como, irmão, a sua mão ir trabalhar por você no trabalho. Quem que opera a máquina no trabalho aqui? Levanta a mão. Quem que é operador de máquina aqui? O Guilherme, o Max, o Marisvaldo. Tem como você ficar dormindo na sua cama lá e a máquina operar aqueles CNCs para você lá, Guilherme? Não tem. Por quê? Porque faz parte do corpo. Você está entendendo isso? Não existe corpo à distância. Não existe participar do corpo à distância. Não tem EAD, irmão. Não existe isso no corpo. Ou você está inserido no corpo ou acabou. Ou você está inserido no corpo de Cristo, ou você não é o corpo de Cristo. E se você não é o corpo de Cristo, você não faz parte do novo e vivo caminho. Por que vocês ficaram tão quietos depois que eu comecei a falar isso? Está doendo? É para doer mesmo, irmão. É para doer em você, é para doer em mim. Nós precisamos sermos aperfeiçoados e entendermos, porque nós fazemos parte de um novo e vivo caminho. Então essa era a diferença. No novo pacto, a adoração ela é coletiva e está representada pela igreja, onde congregamos e podemos fazer parte do corpo de Cristo. Então, infelizmente, irmão, olha para quem está do seu lado e fala para ele: nossa, irmão, você é bem feinho, mas eu dependo de você. Dependo muito de você. Porque se eu não estiver aqui, né? Se nós não estivermos em comunhão, se nós não estivermos em corpo, eu não estou no novo e vivo caminho. Irmão, eu não sei quais são as tuas tribulações. Eu não sei se é o gás que vai acabar amanhã, e não sei se é a luz que vai cortar depois de amanhã, e não sei se é o alfejão que está acabando. Mas nenhuma dessa tribulação chegou à tribulação dos irmãos do antigo, dos irmãos da igreja primitiva. Nenhuma dessas tribulações pode afetar você participar como um corpo. Porque se você participa de um corpo, não vai faltar água para você, não vai faltar luz para você, não vai faltar comida para você, porque o corpo vai suprir. O corpo supre. Quando nós estamos com o nosso braço doendo, nós tomamos um remédio. O corpo, a boca toma um remédio, para que descendo no seu organismo, ele vá para a corrente sanguínea e tira a dor do seu braço. Então quando nós participamos de um corpo, quando um sofre, todos sofrem. Mas como nós estamos no corpo, e entendendo a palavra do corpo, recebendo o remédio do corpo, nós saramos rápido. Nós não amputamos membros aqui, irmão. Nós não amputamos membros. Ah, ele está defeituoso, ele está machucado. Nós curamos, nós saramos. Nós não amputamos membro. A igreja de Cristo não é para amputar. A igreja de Cristo é para curar, é para sarar. Mas nós precisamos entender que o corpo ele é contido de muitos membros, mas o corpo é um só. Se é um só, ele responde a um comando só, a uma cabeça só, a um governo só, a uma cultura só, a cultura que vem do céu e estabelece na terra. E você pode entender isso, e se você entende isso, adore ao Senhor com todo o entendimento da sua vida. Solte todo o leão que está preso em você nessa noite. Você necessita da comunhão do corpo. Você não pode viver em comunhão exclusivista. Ah não, não tem importância. Nossa igreja tem canal na internet, eu assisto. Você vai cair do cavalo porque o pessoal da mídia está atrasado uns 2 meses.
Está tudo atrasado as ministrações lá. Mas deixa eu falar para você, é proposital? Não, é do céu para você, você precisa do corpo. Eu vejo, irmãos, assim, eu observo pessoas que deixam de congregar por coisinhas simples. Está voltando ao antigo pacto. Ah, pastor, mas eu jejuo em casa, eu oro em casa. Mas não vale nada disso. Se você não congrega, a adoração sua não é perfeita. E nesses dias o Senhor procura os verdadeiros adoradores que adorem em espírito. Por isso que em 2 Coríntios 5 fala que a ninguém mais nós vamos conhecer na carne. E se nós conhecêssemos Cristo na carne, nós não vamos conhecer mais, porque a partir de agora nós vamos precisar conhecer a partir do Espírito. Ou nós conhecemos a verdade revelada de Cristo em nós e caminhemos nesse novo e vivo caminho, irmãos, ou nós vamos voltar, regredir, regressar à antiga religião. Hebreus 10:11 diz assim: e assim todo sacerdote aparece a cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar pecados. O que Paulo ensinava? Que nenhum sacrifício daquele poderia trazer o aperfeiçoamento dos santos. O aperfeiçoamento, o meu aperfeiçoamento, o teu aperfeiçoamento, só acontece quando nós nos reunimos para adorar. É por isso que o corpo, a reunião, a eclésia, ela produz o aperfeiçoamento. Porque a adoração nos aperfeiçoa, irmão. Como assim, pastor? Porque quando você adora, você se torna parecido com quem você está adorando. Se nós estamos adorando o Pai, nós nos tornamos parecidos com o Pai. Então o que Paulo estava falando para os irmãos: meus irmãos, quando você deixa de congregar por qualquer coisa, você está cometendo pecado. Não faça isso. Venha congregar, em frente, volte ao primeiro amor que vocês tinham. Ele estava falando aqui, versículo 32, que vocês eram cerrados ao meio, que vocês eram perseguidos, mas o amor os colocava acima de todas as coisas pelo corpo. Quanto de nós, irmãos, precisamos voltar àquela chama que queimava em nós nos primeiros dias? Quantos de nós precisamos voltar àquela chama que queimava em nós nos primeiros momentos, quando os nossos olhos foram descortinados para o reino de Deus? Quanto de nós precisamos entender isso e viver essa verdade? Versículo 24 do mesmo capítulo que nós lemos diz assim: consideremos uns aos outros para nos encorajarmos. Um encoraja o outro, o corpo, as manifestações de amor fraternal e as boas obras. Não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais vedes que o dia está se aproximando. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelo pecado. Paulo fala: meus filhos queridos, meus irmãos, vocês já receberam pleno conhecimento da verdade. E depois que já recebeu o pleno conhecimento da verdade, não resta sacrifício pessoal mais. Todos nós aqui, Meg, nós já recebemos a revelação da verdade. Nós temos pleno conhecimento da verdade. Quando nós decidimos por nós mesmos não participarmos de tudo que flui no corpo, nós cometemos pecado. Essa série ela desperta muito forte, irmãos. E o Senhor falava ao meu espírito esses dias que nós não devemos desprezar o que acontece nessa casa. Existem mesas de aconselhamentos e de cuidados que tem nessa casa, que eu não consegui enxergar em lugar nenhum de São José dos Campos. E muitas das vezes os filhos da casa desprezam. E você precisa entender isso. Você faz parte de um corpo, e é ali que você vai ser posicionado.
São mesas onde o pai e o filho sentam na mesma altura, não tendo aquela diferença do pastor e do membro. Sentam à mesma altura para compartilhar do conhecimento de Deus. Tem mesa com mulheres, mesa com homens, mesa com casais, mesa com jovens. Existe acompanhamento. Terça-feira aqui, a igreja lota aqui, irmão. Faz uma fila que passa a esquina das pessoas que querem se aconselhar. É uma ironia isso. Amém? Que desejam se aconselhar. Você tem isso à sua altura. Você tem isso acessível a você nessa casa. Não despreze. Não despreze as mesas. Nós desprezamos, às vezes, olha que não são coisas marcadas em cima da hora, são coisas bem planejadas. E nós desprezamos, nós trocamos por qualquer coisa fútil, qualquer coisa banal que não nos produz edificação. Irmão, nós não estamos falando que você não pode passear e divertir, você deve. Quando as pessoas vêm aqui, pastor, eu quero fazer uma viagem, a gente já envia logo. O Alexandre e a Dayana estão viajando hoje, nós já enviamos. Nós enviamos todo mundo. Quando você está debaixo do envio, tudo flui, porque ele está cultuando, ele está como parte do corpo de Cristo, onde ele foi. Mas nós precisamos entender isso. Quando nós conhecemos a verdade e deliberadamente rejeitamos isso, nós praticamos pecado. E aí depois a gente fala, não, eu não fui, mas eu cheguei em casa, eu fiz um jejum, fiz uma oração, fiz uma promessa de não sei quantos dias. Não, é voltar à tradição antiga, não serve. O nosso sacrifício já foi feito por Cristo. Os nossos pecados já foram perdoados de uma vez por todas em Cristo na cruz. E através dele nós somos redimidos. Mas quando deliberadamente nós decidimos em pecar, nós pisamos no sangue dele. Quando deliberadamente nós achamos que os nossos problemas são maiores que o problema do mundo, que os nossos problemas são maiores que o problema da igreja, nós paralisamos aquilo que está sendo ensinado. E é impossível a gente ensinar quem não quer aprender, irmão. Pastor Anderson Silva, ele tem uma frase que diz que você ensinar alguém que não quer aprender é a mesma coisa de você pegar o peixe no aquário e ensinar ele a voar. Não vai voar nunca. Se você não estiver disposto a aprender, se você não estiver disposto a sentar à mesa e entregar seu coração, nunca você vai ter um crescimento espiritual. O corpo. E a nossa vida e os nossos problemas são sarados quando nós habitamos em corpo, quando nós vivemos em corpo. Porque a vida do cabeça flui para todo o corpo. Agora, existem muitas pessoas que preferem viver no individualismo. Era isso que Paulo não estava ensinando. Ele estava ensinando, não viva isso. Porque Cristo não recebe sacrifícios individuais. Cristo não vai receber o seu sacrifício. Se você não adora em corpo, não adianta dizer que você é um adorador por excelência na sua casa. Porque hoje virou a moda de nós entrarmos no nosso secreto e adorarmos a Deus. Quem tem secreto em casa, mas não tem comunhão no corpo, irmão, não tem secreto coisa nenhuma. Porque a manifestação de Cristo está aqui. Está cheio de gente em secreto que não é cuidado por ninguém. Está cheio de gente que entra no quarto e diz que tem revelação dos céus, mas não tem um pastor que fala ao seu coração. Como é que nós vamos ser discipulados por uma pessoa que não tem alguém que cuida do seu coração? Nós recebemos aqui nessa casa, por semana, a Cristiane está aqui, inúmeros convites. Pastor, autoconvite, me leva lá para ministrar. Falo, quem cuida do seu coração? Ah, cuida do coração, quem é? Não, eu tenho um ministério. Eu tenho um ministério itinerante. Não, você tem um pai que cuida do seu coração, você tem um pastor, não. Inúmeras, nós somos bombardeados. Eu estou até um pouco fora das redes sociais, porque eu não aguento mais ser bombardeado, irmão, por redes sociais. De pessoas que não entendem a verdade do Evangelho, de pessoas que não se submetem e aí querem fazer as coisas do reino de Deus de qualquer jeito. Se eu não honro um homem que eu posso ver, dificilmente eu vou honrar Deus que eu não vejo. Se eu não tenho alguém que eu possa compartilhar meu coração, se eu não posso ser submisso a alguém, se eu não posso contar as minhas fraquezas para alguém, se eu não posso ser discipulado por alguém, como que eu vou ensinar alguém? Como é que eu vou discipular alguém? Eu estou sendo um guia cego conduzindo outros cegos. E o Evangelho sempre fala assim: nós não podemos ser guias cegos, nós devemos tirar. E nós já vivemos um novo e vivo caminho, onde as fendas foram tiradas de nós, para que a verdade do Evangelho flua em nós e nós possamos ensinar, querido.
Nessa casa você não está sendo ensinado a ser um manipulado, você está sendo ensinado a ser pai, a cuidar de filhos, a cuidar da sua família, a cuidar dessa geração. São José dos Campos não precisa de pastor, São José dos Campos não precisa de pregador, São José dos Campos não precisa de grandes ministros, São José dos Campos precisam de pais levantados no espírito para cuidar dessa geração. E você está sendo preparado para isso. E eu vejo, irmãos, às vezes eu vejo assim, sabe? As pessoas desprezam. E sabe por que às vezes desprezam? Porque não valoriza quem está ensinando. Porque quem está ensinando não é o cara famoso do YouTube, não é o cara famoso das redes sociais, não é a mulher famosa do YouTube, não é a mulher famosa das redes sociais. Mas eu falo para você, mulheres dessa casa, vocês têm uma mulher que pode cuidar do coração de vocês, uma mulher que submete ao marido e submete a Deus acima de todas as coisas. E se ainda você não chegou à excelência em Cristo, o novo e vivo caminho pode fazer você chegar, mas você vai precisar entrar para o novo e vivo caminho. Você vai precisar receber a iluminação do reino. Quando vier para uma mesa, cale-se e ouça. Ouça e pratique. Porque se você ouvir e não praticar, não vai levar você a lugar nenhum. Homens dessa casa, tem ministros competentes nesse lugar. Ministros competentes de um novo pacto, não da letra, mas do Espírito. Valorize as ministrações que estão sendo liberadas nessa casa. Irmãos, tem uma ministração que o Miqueias ministrou aqui, que está no meu espírito até hoje. Colocar em ordem todas as coisas. Meu filho espiritual, conheci esse menino com 13 anos de idade. Caminhamos junto, fui líder de jovem, caminhamos junto, andou junto, cresceu junto. E hoje ele me alimenta espiritualmente. Não despreze o que essa casa tem. Irmão, não despreze esses ambientes de paternidade que aqui tem. Eu não conheço, tem muita gente falando de paternidade. Muita gente falando de paternidade, mas não vive paternidade. Porque dizer paternidade numa moda de pregar é fácil, mas vamos cumprir paternidade. Uma casa que senta para cuidar de filhos e está gerando pais para cuidar de filhos. Não despreze isso, querido. Não seja orgulhoso. Não ache que as suas prioridades são maiores do que estar em corpo, porque a sua adoração só é recebida quando você está em corpo. Você pode ser o maior teólogo ou o maior ministro de louvor de todos os tempos. Se você não se sujeita a participar do corpo, você não é adorador. Paulo estava ensinando isso. Muitos são os problemas que vão nos levar a não vir a congregar, mas esses problemas não podem te impedir de congregar, querido. Esses problemas não podem te paralisar. Às vezes nós estamos aconselhando pessoas e as pessoas estão falando de si, de todos os seus problemas, porque ainda não teve um despertamento nelas, que o problema dela não é o foco principal. O foco principal é entregar e se render a Cristo, porque quando ela se rende a Cristo, os problemas ficam sendo a segunda coisa que você vai pensar, porque quando você se rende a Cristo, é a vida de Cristo que manifesta em você. E às vezes nós estamos ouvindo as pessoas, e eu penso assim, se eu parar aqui para contar todos os meus problemas, essa pessoa fala que eu estou endemoniado. Porque você precisa entender que o corpo supera todos os problemas. Se eu parar para contar para você todos os meus conflitos, todos os meus problemas profissionais e pessoais, mas sabe por que nada disso me paralisa e nada disso atrapalha o que eu tenho de Cristo? Porque quando eu rendi a Cristo, eu entreguei minha vida a Ele. Quando eu fui para a cruz de Cristo não é algo visível apenas para mim, é algo inclusivo. Eu me incluí nela, eu participei da morte de Cristo, eu estou na morte dele para ser ressuscitado com Ele. A minha vida não interessa mais, interessa o propósito do reino. Eu entendo que o corpo de Cristo é a maior manifestação visível de Cristo na terra. Então eu não consigo enxergar a igreja só como uma assembleia. Eu não consigo enxergar ela só como uma eclésia. Eu enxergo ela como um corpo. Eu venho para uma reunião, mas eu não saio dela como apenas uma reunião. Eu saio com ela como um organismo vivo.
Porque eu não me comporto como uma prótese, irmãos. Quantas pessoas se comportam como prótese no corpo? Eu tenho um conhecido que ele tem uma conhecida que ela tem uma mão mecânica. E ela é tão discreta que ninguém percebe que ela tem essa mão mecânica. Você só consegue perceber que quando você vai estender a mão para ela, ela estende a mão esquerda. E muitas pessoas não percebem, mesmo ela estendendo a esquerda, o pessoal pega e não percebe. Porque uma prótese, ela se adapta bem ao corpo, mas ela não tem vida. Muitas pessoas têm se comportado como prótese no corpo. E o que é uma prótese? Ela é adaptável ao corpo. Eu vi esses dias na internet vendendo uma perna mecânica. Falei, louco, vende isso, tem perna. Aí eu fui estudar, porque ela é adaptável. Você consegue adaptar e ajustar a pessoa que vai receber. Se tiver mais ou menos as mesmas características, mesma altura, mesmo peso, você consegue adaptar ela. Você leva naquele cara que faz, ele ajusta o encaixe e tal certinho. Ela é adaptável. Mas nós, no corpo de Cristo, não podemos ser uma prótese. Tem muitas pessoas vivendo como prótese. Eu vou para um lugar, eu me adapto a esse lugar. Aí quando não estiver dando mais para mim, eu mudo para outro lugar, porque é só me adaptar àquele mesmo lugar. Eu não posso viver dessa forma. Eu tenho que viver como um membro vivo do corpo. Talvez por muitos anos você pensou assim, mas hoje eu estou descortinando uma verdade para você. Deixe de ser uma prótese e passe a ser um membro vivo do corpo. E você vai descobrir em Deus qual é a sua função. No nosso corpo nós temos muitos membros, cada um faz uma função. Eu não posso dizer que o meu pé ele não é mais importante do que minha mão. Só que a minha mão todo mundo está vendo e meu pé está escondido. Você não consegue ver meu pé, você não consegue ver meus calos, você não consegue ver minhas frieiras, porque está escondido. Mas o meu pé é que sustenta todo o meu corpo. Então no corpo vai existir membros que são como mãos, que pegam todas as coisas e fazem muitas coisas, tem habilidades para fazer muitas coisas, mas vai ter aquele membro que não aparece, mas ele é a estrutura da casa, ele é a estrutura do corpo. Nós precisamos entrar neste lugar, irmão. E como que eu sei disso? Quando eu descubro quem eu sou em Deus, não é o que eu faço, mas sim quem eu sou em Deus. Quando eu sei quem eu sou em Deus, eu não me importo. Quando eu sei que eu sou pé, irmão, eu não vou querer ser mão. Quando eu sei que eu sou boca, eu não vou querer ser orelha. Quando eu sei que eu sou olhos, eu não vou querer ser os ouvidos. E se o nosso olho for bom, todo o corpo será bom. Nós declaramos isso. O Senhor tem levantado aqui uma geração de filhos maduros, querido. Mas você não pode rejeitar, você não pode abandonar, você não pode desprezar o que está sendo ministrado nessa casa. Você não pode desprezar o que os ministros dessa casa. Eu tenho recebido convite para que ministros dessa casa ministrem em locais grandes de São José. Eu tenho falado assim, não é o tempo ainda. E sabe o que os ministros falam? Se o meu pai não me envia, eu não vou. Eles não deixam que a soberba chegue ao coração deles. Eles não deixam que a religião tome o coração deles. Eles não estão presos. Eles não estão presos à fama. Não estão presos aos aplausos. Eles estão ligados ao corpo e querem fluir debaixo do que o corpo flui, debaixo de tudo que está fluindo no corpo. Melhorando a frase. São pessoas que entende o propósito de Deus. Haverá um tempo sim que essa casa vai ser conhecida em São José dos Campos, mas hoje nós estamos num tempo de alinhamento, nós estamos num tempo de posicionamento, e onde tiver um filho maduro disposto a cumprir a vontade do Pai, ele salva uma geração. Nós temos essa resposta diante do nosso posicionamento. Mas primeiro não despreze, querido. E às vezes por nós estarmos na casa, nós desprezamos algo poderoso que muitos lugares não têm e pessoas desejam. Existem muitas pessoas desejando ter um tempo com a liderança, desejando ter uma mesa. Irmão, que preciosa é as mesas que nós nos reunimos aqui. Sentamos os homens e conversamos sobre Cristo e declaramos e alinhamos de nível igual para igual. As mulheres sentam e são alinhadas, os casais sentam e são alinhados.
Quando precisa ser mais individual, nós sentamos individualmente e alinhamos, e a graça de Deus vem sobre este lugar, sobre a nossa vida. Não despreze. Não tem como você caminhar no novo e vivo caminho sem participar do corpo, irmão. Amém? Não tem como. Diga assim para o teu irmão: hoje eu sei o que é o novo e vivo caminho. E eu sei que esse caminho é um caminho mais excelente. Tem muita gente querendo coisas grandes de Deus, mas não começa pelas pequenas, irmãos. Você quer receber a revelação de Cristo? Comece a caminhar em corpo. Comece a abandonar as coisinhas que te impedem. Comece a abandonar. Eu estou cansado porque eu estudei muito para a prova, não vou no culto hoje não, vou dormir. Aí você dorme, chega lá e não vai bem na prova do mesmo jeito. Talvez se você estivesse debaixo de uma direção, você dormiria. A paz que excede todo entendimento viria sobre você. Você ia chegar de manhã, ia fazer a prova, e a prova foi completa. Precisamos entender, irmãos, coisa simples não pode nos paralisar. Uma vez eu visitei um irmão que estava de cama, e ele falou: pastor, sabe qual é o meu maior desejo? É poder estar em corpo congregando, e eu não posso. Está tudo bem, pastor, está tudo bem comigo. A única coisa que eu sinto falta é levantar da cama para poder congregar. Logo alguns tempos esse irmão se foi, e você tem essa revelação de Cristo. E eu não falei a frase antes de ministrar, porque eu não queria que ninguém fosse ignorante. Eu ia falar assim: ó, nós vamos liberar uma verdade aqui. Se alguém não quer saber dessa verdade, é melhor você ir embora, porque se você está ignorante da verdade, você não será cobrado dela. Mas todos nós hoje estamos cientes dessa verdade. Nenhum de nós somos ignorantes a essa verdade. E se nós não somos ignorantes no reino espiritual, nós vamos ser cobrados à medida daquilo que nós conhecemos. Nosso Pai é um Pai de amor, Ele não nos cobra além daquilo que nós não conhecemos. Mas aqui existe um lugar que explana a verdade. Você recebeu a iluminação. Seja iluminado, irmãos. Pastor, como é que eu vou ser iluminado? Quando uma paixão quente queimar no seu peito, quando um fogo queimar que nada vai te parar, quando a vontade do reino for maior do que a sua vontade, maior do que todas as coisas. Eu gostaria de orar com você nessa noite, sentado mesmo. Curva a sua cabeça. O louvor pode se preparar, mas curva a sua cabeça. Pai, em nome do Senhor Jesus, hoje nessa noite nós liberamos a Tua palavra, a Tua porção, declarando sobre um novo e vivo caminho, Senhor Jesus. Participar do Teu corpo é participar do novo e vivo caminho. Nós declaramos essa verdade, a verdade que nos leva, Senhor, a um novo nível em Ti. Senhor, quando eu estou em corpo, eu estou vivendo, Senhor, a Tua vontade, Senhor. Senhor, nós declaramos, Pai, em nome de Jesus, a Tua verdade, Senhor Jesus. Que o Senhor possa manifestar no coração dos nossos irmãos, na vida dos nossos irmãos, como um organismo vivo, Senhor. Se alguém nessa noite tem algum sentimento que ele é uma prótese, Pai, nós quebramos esses sentimentos e declaramos que ele é um corpo, ele é um membro do corpo, Senhor, que recebe vida, Senhor Jesus. Senhor, nós declaramos que nós vamos nos motivar uns aos outros, Senhor, a entender o que é o corpo de Cristo. Nós declaramos que em Cristo, Senhor, nós iremos ter vontade, Senhor, de participar. Senhor Jesus, declaramos isso com excelência no Teu reino. Elevamos o nível de excelência da Tua casa, Senhor, e de sabedoria. Senhor, nós não vamos regressar, Senhor, ao antigo pacto, porque nós já temos Cristo, a nova aliança. O Senhor que colocou leis, Senhor, dentro do nosso espírito, leis inquebráveis,
que não precisa alguém dizer para nós, porque o Espírito está nos dizendo. Declaramos isso em nome de Jesus. Ah, Senhor, que a tua verdade, Senhor, possa nos governar, Senhor Jesus. Ah, Deus, nós declaramos ao Senhor, nós declaramos isso, Senhor Jesus. Ah, Deus, Pai, nós declaramos isso, Senhor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração. Fica de pé, querido. Fica de pé. Debaixo dessa palavra que foi ministrada, eu declaro que a verdade de Cristo vai governar a sua vida. Amém. Nós não ministramos nenhuma palavra humana. Toda palavra que é ministrada nessa casa é pelo Espírito. E nós nos submetemos e continuamos submetemos a Cristo e a revelação do teu reino. Nós não regredimos e não queremos regredir. Nós queremos continuar em Cristo. E para que você viva o novo e viva o caminho, você vai precisar ser iluminado. Iluminado por Cristo, a ponto que a verdade dele governe a sua vida. Não existe métodos carnais. Eu posso cantar louvores aqui para tentar te deixar feliz, mas nenhum método carnal gera transformação a não ser a própria vida de Cristo. Que nós possamos render a essa verdade e essa verdade possa governar a nossa vida. E você entenda isso. Eu declaro que o louvor adore com vida, com verdade, com o Cristo que está dentro. Amém? Celebrando. Tua verdade nos governa.